Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Tudo bem? Como passaram o fim de semana? Venho compartilhar convosco neste dia precioso, 14 de outubro de 2024, segunda-feira, precisamente às 9 horas e 45 minutos, a narrativa da Santa e Gloriosa Palavra de Deus, contida no livro de Filipenses, capítulo 2, os versos do 1 ao 11, respectivamente. Meus prezados e valiosos ouvintes, essa passagem bíblica destinada aos filipenses e à Igreja do Senhor Jesus no presente século, ela vem nos exortar quanto às características do amor cristão, que são a humildade e a fraternidade. Outro sim, que os cristãos, os servos de Deus, os discípulos, os obreiros, enfim, a Igreja do Senhor Jesus deve se inspirar no Senhor Jesus e seguir o exemplo dele, que sendo Deus, humilhou-se, aniquilou-se em obediência, humildade e servidão ao Deus Pai, até a morte de cruz. Passo a leitura, então. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Verso 1. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, glórias a Deus. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Aqui nessa passagem linda do apóstolo destinado aos filipenses, nessa carta, ele vem exortando aqui quanto no versículo 1. Portanto, se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Ou seja, a unidade da igreja, o amor, que foi instruído, passado por Jesus Cristo, quando ele orou pelos seus discípulos, em João capítulo 17, ele intercedeu pelos discípulos e por aqueles que iriam crer ainda. O Senhor falava ali que ele queria essa unidade dos discípulos, entre a irmandade, entre a igreja do Senhor Jesus, essa união, que todos tivessem o mesmo pensamento, a mesma comunhão. Os sentimentos do coração deveriam ser esses, sinceros, as características do verdadeiro amor cristão, a humildade, a fraternidade, o amor entre os irmãos. Ele fala, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito,
Se alguns entranháveis afetos de compaixões, aquela misericórdia, aquele amor pela causa do próximo, que está no nosso, o âmago, nosso coração, a alma, quer ajudar, quer ser solidária, empática às causas da igreja, as causas entre os nossos irmãos mais necessitados, os enfermos, as causas tantas causas no meio do povo de Deus. E também no nosso meio, entre os nossos vizinhos, né? Na nossa casa, a igreja, a primeira igreja, que possa ter essa comunhão, que é pelo Espírito Santo, né? Essas são características daquele que tem uma vida no altar do Senhor, aquela comunhão com o Senhor Deus. É o fruto do Espírito Santo, né? É a harmonia, a compaixão, os frutos bons, né? Que o Espírito Santo na vida da pessoa, ela vai produzir esses frutos, né? É a vinha do Senhor, né? Ela exala esse cheiro, o cheiro é do amor, né? A compaixão, a fraternidade. É algo assim que vem do âmago, que está em comunhão, Jesus está no seu coração, é o amor, você exala isso. É empatia pelas causas, ajuda ao próximo. E Paulo, o apóstolo, fala isso, exortando aos filipenses: completai o meu gozo, para que tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, o mesmo espírito voluntário de ajudar, amor ao próximo, amor à obra do Senhor, amor à igreja, amor às coisas que o Senhor entrega nas tuas mãos, os bens que o Senhor lhe confere ali nas mãos, pela família, por nossos filhos. É a verdadeira sororidade entre a irmandade, é a fraternidade. No 3 ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não é? Seja lá qual for a motivação, não é para dizer que eu posso, eu faço melhor, aí porque ouvi aquilo, então vou fazer, então estou fazendo isso por contenda. É para afrontar aquele que disse que eu não poderia fazer, que eu não tenho condição. Ou por vanglória, vou fazer tudo isso na obra do Senhor, na casa de Deus, é para receber algo em troca. Eu vou estar ajudando numa obra social, numa cesta básica, obra da piedade, para mim receber vanglória. Quando o Senhor fala que o que sua mão direita fizer, a esquerda não pode saber. Você deve orar em secreto no seu quarto, e o Pai que ouve as orações em secreto, Ele te recompensa, né? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Agora é para Deus tudo que o Senhor pediu para que façamos na casa dele, tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Por mais que façamos, não somos nada, somos servos inúteis. Esses servos, que é útil se ele veio da casa do oleiro e ele, em humildade, ele segue o exemplo de Jesus Cristo. Obediência e humildade, o amor fraterno entre os irmãos, entre os obreiros do Senhor. Ele esteve na casa do oleiro, é um vaso moldado, agora do Senhor está ali, então ele obedece. O Senhor põe um vaso onde ele quer. Nada façais por contenda, por vanglória, mas com humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. O vaso não tem glória, o oleiro fez ele, agora o Senhor está dentro desse vaso, e aí o Senhor faz com que esse vaso seja honrado. Ele põe em lugar de honra, em lugares por alguns que acham que é desprezível, mas o Senhor vai exaltando ali, né? Vai exaltando o tempo dele. Acho que a palavra do Senhor fala: humilhar-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo o Senhor exalta no tempo dele. Que Deus é soberano, o vaso é dele, a obra é dele, e ele põe o vaso onde ele quer e usa, e esse vaso tem que estar em obediência, serve, ele é moldado conforme a vontade do Senhor Deus, conforme a vontade do oleiro. E no 4 fala: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é? A sociedade, alguns ditames fala, toda popular ditado fala: cada um olha para o seu umbigo, vê só o que está diante de ti.
só o meu mundo, o egocentrismo, né? O homem Deus centro de tudo. Mas que na nossa vida, servos de Deus, Igreja do Senhor, possa ser Cristo centro. Senhor Deus acima de tudo, Jesus acima de tudo. Nada podemos fazer sem Ele. A Ele devemos dar essa glória. Ele que coopera conosco, coopera com a sua igreja. Jesus fala assim, em nada podeis fazer, Cristo no centro de tudo. Ele morreu por nós. Ele é o Senhor. Não é? Então Ele que nos capacita, o dom dele está conosco, o Espírito Santo ficou conosco, habita em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita em nós. Então Ele coopera, é Cristo no centro do nosso coração, né? Na nossa mente, né? Quem tem a mente de Cristo faz tudo conforme Ele instrui, Ele aconselha ali. Então você faz tudo para Ele, por Ele, para a honra e glória dEle. E o Senhor Jesus nos deixou esse exemplo, não é? Ele deixou. Aqui, em concordância com o versículo 3, nada faça contendo por vanglória, mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não é? O vaso do Senhor Deus, ele tem um irmão, seu próximo, superior a ele. Deus fala para dar honra a quem tem honra. Nós que temos chefes superiores, que são senhores, nós costumamos obedecer tantos senhores no mundo e obedecer a eles. E senhores que são crentes fiéis em Deus, empresários crentes, não é? Gestores crentes. Deus fala da honra a quem tem honra, como Deus ensina para que nós devemos orar por todas as autoridades e honrar as autoridades, para que tenha paz na terra. Reconhecer o cargo deles, que eles estão em níveis superiores em relação ao povo, aos cidadãos. Devemos orar por essas autoridades e honrar, dar honra que tem honra. O Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, ele honrou os seus discípulos, o Mestre Jesus. No capítulo 13 de João, que detalha que Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o dia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavaste os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Glórias a Deus. E, meus prezados ouvintes, se vocês quiserem meditar nessa passagem, é muito linda, né? João capítulo 13. Todo o contexto, essa passagem que Jesus, em humildade, né? Ele lava os pés dos discípulos que ele amou, ele guardou eles até o fim. Ele, com exceção do aquele que o traiu, Jesus, ele amou os seus discípulos, intercedeu por eles e ama a igreja do Senhor Jesus, os seus servos, discípulos que estão aqui na terra fazendo a obra do Senhor. Eles guardam, como ele falou para Deus na intercessão em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele tem guardado a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Que exemplo o Senhor Jesus deu aqui de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Então, quem professa que serve a Deus, que é crente, que faz a obra do Senhor, se não tiver humildade entre a igreja, entre os irmãos, entre a irmandade,
em servir o próximo, em tê-los como os mais inferiores, como superiores, o próximo nessa ordem, para cuidar dos necessitados do Senhor, dos enfermos, os que estão aprisionados, não está seguindo o exemplo do Senhor Jesus, o que testifica a própria palavra dele, a própria palavra do Senhor. Então, na continuidade, no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, que fala que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele humilhou-se e não usurpou agora de Deus Pai, porque o Senhor Jesus já estava com o Pai desde o começo, desde o início da criação. E Gênesis testifica isso quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele já estava lá. E a Bíblia fala, a palavra do Senhor, que tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus Pai e Deus Filho, na criação de tudo, né, cooperando com tudo aqui, ordenando tudo aqui na terra. E o Senhor Jesus, e o apóstolo fala, tem em vós, no versículo 5, aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Temos que ter esse mesmo sentimento de amor, a paternidade, a humildade, o cuidado com os mais desfavorecidos, né? Com a igreja do Senhor Jesus, que estão necessitados, oprimidos, encarcerados, enfermos, mesmo sentimento e de amor, amando um ao outro, amando o próximo como a nós mesmos, amando o Senhor Deus soberano sobre todas as coisas, o mesmo sentimento que Jesus, a humildade e a obediência. E ele fala aqui no 6, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Olha, o Senhor era o princípio, né? E Ele estava desde o princípio. Tudo era Ele, tudo nele estava. E Ele estava na glória com o Pai e desceu aqui na terra, se fez em forma de homem, habitou conosco aqui na terra e se humilhou. Né? E no 7 fala, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Glórias a Deus. Versículo 6, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que exemplo de humildade, de servidão, não é? Que exemplo o Senhor Jesus nos deixou, não é? E aqui Isaías, o profeta Isaías, ele já dizia, não é? Ele profetizou no livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías, profeta messiânico, quando ele falou os sofrimentos do Messias. No capítulo 53, verso 1, ele, inspirado por Deus, profetizando a vinda do Senhor Jesus, o sofrimento do Messias, ele fala, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Aleluias. O Senhor Jesus que se esvaziou a si mesmo, tornando a forma de servo, semelhante aos homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, era desprezado, ninguém queria ver a face dele. O Cordeiro de Deus, ferido de Deus e oprimido, foi humilde, foi obediente até a morte de cruz. No versículo 7 do Isaías 53, que fala, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Senhor Jesus se aniquilou, foi obediente ao Pai, Deus Pai, tomou o cálice da morte, foi obediente, foi crucificado por nós, foi ferido por todos nós. Essa obediência do Senhor Jesus é que a igreja do Senhor precisa se ter. Essa obediência, essa humildade de ser obediente até a morte de cruz, como ele foi. No versículo 4 aqui fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por essa humilhação, por esse desprezo que Jesus passou, por esse aniquilamento dele, do corpo dele, pela morte dele, por essa opressão que ele sofreu tudo, pelo cálice da morte dele, que ele suportou a cruz do Calvário, todo o sofrimento, é que nós alcançamos perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. E ele pagou a nossa cédula que estava ali na cruz do Calvário, nossa culpa ficou ali. A paz que temos hoje, essa paz que excede todo entendimento na pessoa do Senhor Jesus, foi conseguida com alto preço, preço de sangue. E pelas essas pisaduras até a cruz do Calvário, o sofrimento dele, é que nós encontramos fé para podermos ser curados de todas as nossas enfermidades. Somos sarados das nossas feridas, das nossas opressões, quando somos moídos pelas lutas, afligidos de tantas angústias, somos sarados pelo sacrifício dele na cruz do Calvário.
E aqui no versículo 9 fala: pelo que também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Não há na terra um nome como esse, Jesus. Jesus, Senhor Jesus, um nome que está acima de todo nome e que se propaga em todas as épocas. Não é que, através da Bíblia, o livro mais vendido em todo o mundo revela o Senhor Jesus. A passagem dele, o ministério dele, o amor dele aqui, patenteado na cruz do Calvário por nós, por todo ser humano, por todo pecador, por toda alma. Deus exaltou aquele que falou: humilhai-vos perante potente mão de Deus, que a seu tempo ele exaltou o Filho amado, o Senhor Jesus. Ele exaltou no tempo dele, o Senhor suportou esse tempo, chegou até a morte de cruz, ressurgiu, foi exaltado pelo Pai, está na glória, voltou para a glória, está lá à destra do Senhor Deus, intercedendo por nós, por todos aqueles que querem se achegar a Ele, conhecer Ele, invoca o nome dEle. Senhor Deus, Senhor Jesus, ressurreto, vivo, e que virá buscar a igreja dEle e estabelecer o seu trono aqui na terra, virá julgar a terra. Como está lá em Romanos, no capítulo 14, já testifica, já fala, no capítulo 14 de Romanos, que fala, foi precisamente, capítulo 14, versículo 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como está escrito, versículo 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Glórias a Deus. Em Filipenses, o apóstolo fala, nessa assertiva, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, no julgamento final, o justo juiz, Senhor, que hoje é Salvador, intercede, é Consolador, amanhã será juiz, né? Nesse tribunal de Deus, o Senhor vela para cumprir a palavra dele. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará assim, diz o Senhor. E ele fala, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, que a salvação é individual. Né? Nós que recebemos a Jesus por Salvador, Igreja do Senhor Jesus, que o Senhor fala para seguir o exemplo dele em humildade, em fraternidade, em amor para com o próximo, para com nossos irmãos, para com a obra do Senhor Deus. Sabemos, né, nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, confessamos pela nossa língua que Jesus Cristo é Senhor, o salvo do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, os remidos do Senhor Jesus aqui na terra. Não é? Que possamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus fala no Evangelho de Lucas, ele nos adverte e dá uma ordem imperativa aqui do Senhor Jesus, capítulo 9, versículo 23, quando o Senhor Jesus diz, para seguir o exemplo dele, não é? Cada um deve levar a sua cruz. A salvação individual. Cada um deve levar a sua cruz. No versículo 23, capítulo 9 de Lucas, versículo 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós que professamos que a nossa língua confessa que o Senhor é Jesus, não podemos dizer isso só de boca, mas pela fé em obra. Não é dizer, devemos negar nós mesmos aos nossos erros, as nossas paixões que queremos, as nossas vontades, deixar o egocentrismo e seguir a Jesus. Tomar cada dia a sua cruz e seguir a Ele. Cada dia tomar a nossa cruz. Que atividade difícil, né? Cada dia negar a nós mesmos o que nós pensamos, o que nós sentimos. Que pensar, meu Deus, as tentações, as provas, você quer fazer algo de ti, quer responder, quer tomar adiante, né? Quer fazer tudo por si mesmo, aquela vanglória, aquela idolatria, deixa o Senhor, né? O seu eu, o meu eu, o eu subjetivo, o que nós queremos, não é? Deus sondando nossos corações, quadrando nossa mente, não é? Colocando os nossos pecados ocultos à luz do rosto dele, como é difícil, né? Diante do Senhor, ele sondando e obedecendo o ide do Senhor para fazer a obra onde Ele quer, obedecendo aquilo, a voz do Senhor, que Ele está à porta batendo, deixa eu entrar no seu coração, pedindo, né? Que Ele quer entrar, fazer morada no coração. Se eu deixar Jesus entrar, não vou poder mais ser aquela pessoa, não vou poder mais fazer aquilo. As pessoas pensam que se dá lugar ao Jesus, vai estar aprisionado. Não. Ela vai estar liberta. Jesus fala assim, filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque, às vezes, os nossos dia a dia, as nossas ansiedades, os nossos cuidados, o meu eu, quero fazer tudo, quero ter tudo, é que nos aprisiona, que nos acorrenta. Quanta coisa nos acorrenta, a nossa vaidade nos acorrenta. Eu posso tudo. Não é? A sociedade, os ditames da sociedade nos acorrenta. Tem que ser conforme esse padrão, conforme o mundo. Mas o modelo do Senhor Jesus, da igreja, se você ir após Jesus, quando Jesus fala, vinde a mim, a palavra do Senhor fala, buscar-me, eis, me achareis quando buscar todo o coração, aí Ele te dá um sentimento diferente. Que o apóstolo fala, portanto, se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completar meu gozo, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando na mesma coisa. Olha que união, amor, os frutos do Espírito Santo, a benignidade, a mansidão, né? Tudo que é louvável, pensar nisso. Tudo que é louvável, pensar em Jesus. Temos a mente de Cristo. Nossa boca confessa, Ele é Senhor. Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, o Senhor do meu corpo, do meu coração. Ele é Senhor. Ele me tem, não é? Ele me guarda. Ele me tem nas mãos dele. Os caminhos estão na mão dele. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Senhor. O amor do Senhor Jesus, os constantes, assim, impede você a andar como Ele. Você quer estar sempre com Ele, né? Você está prostrado em oração, por fé, chamando, fica Jesus, não vai, fica mais um pouquinho, você quer estar sempre orando, buscando Ele no altar da graça dEle, em espírito. Não é? É aquele amor, o coração arde, você quer Jesus, você só quer Jesus. O amor de Jesus, singular. Não é? E é esse amor que faz nós amar o próximo, nosso próximo como nós mesmos, nossos filhos, nossa família.
e amar a igreja do Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus. Amar aquele que nos afronta tanto, quão difícil, negue-se a si mesmo, perdoar. Como é difícil perdoar aquele que te afronta, que te despreza, né? Como Jesus foi desprezado, ninguém queria ele. Amar aquele que está te desprezando dentro da casa do Senhor, não te sauda, não quer saber de você. Aquele que te despreza dentro de casa. Desprezo, quanto isolamento, quanto acepção o homem faz. É a cultura, né? Os mais fortes, superiores, esses são os amados, são os aceitos. Mas o Senhor se humilhou, se esvaziou, se aniquilou por nós, para que você possa receber o verdadeiro amor dele. Esse amor singular, essa paz que excede todo entendimento. E que você possa um dia, você que não conhece Jesus, confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E essa promessa vai se cumprir na terra, vai se cumprir no dia do juízo final, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho vai se dobrar. Todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, todo o joelho. Grandes e pequenos, poderosos, fracos, todos, ditadores, opressores, que já foram aniquilados pela morte, estão aguardando o juízo final. Eles vão dobrar os joelhos deles, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos vão comparecer perante o tribunal de Deus. A Bíblia fala, como está escrito, Romanos 14, versículo 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo do joelho, toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O Senhor Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Despeço-me nessa palavra, pelo que também Deus, Filipenses 2, versículo 9, perdão, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor Deus, potente Deus, Senhor dos exércitos, que a um abate e a outro exalta, exaltou o seu Filho amado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde nesse dia, 14 de outubro de 2024, segunda-feira. Desejo que vocês, de vós, prezados e amados ouvintes, fiquem na perfeita paz do Senhor Deus.
Senhor.